Olá! Nós vamos conversar hoje sobre como funciona o tratamento para diabetes com a medicina germânica. Hoje de manhã a gente esteve reunido no encontro, num workshop sobre esse tema, como descobrir as causas emocionais da nossa diabetes e como tratá-las, né? Então eu senti de convidar uma das mulheres que fez o tratamento já comigo. Ela já participou do Desafio 30 Dias. Boa tarde, Eliane, muito bem-vinda. Muito bem-vindos também quem for assistir a gravação. Então, a doutora Luciane, ela é diabética há muitos anos e ela fez o tratamento comigo. Ela fez o Desafio 30 Dias, já há alguns tempo atrás. Agora ela participou também do encontro, workshop sobre reconhecendo as causas emocionais. E hoje ela vai estar contando um pouco sobre como funciona. Oi, Cris, minha colega da medicina germânica. Muito bom ter você aqui também. Então, Luciane, eu vou te convidar para participar, para entrar ao vivo. Aí, nossa, mudou a linguagem aqui do Instagram. Vamos ver se você recebeu o convite, Luciane. Aí você já entra. Senão você também pode clicar naquela câmera que fica do lado do comentário. Ali você pede para participar ao vivo. Daí já aceito. Isso, eu vou aceitar a tua. Bate-papo, foi de supetão. Ela não é acostumada a fazer lives, mas a live é uma forma da gente se curar também. Sempre falo sobre isso. E ela, como ela é uma mulher poderosa já há um bom tempo, já tem bastante informações, já tem bastante preparo. Então agora é só o momento dela desabrochar, porque ela está descobrindo que ela tem muita força, né? Porque essa é uma das partes da cura, da autocura da diabetes, se a gente descobrir onde está a nossa força, para a gente sair da nossa dor. Porque a diabetes tem muitas dores, não é, Luciane? Tem Boa bastante? tarde. Boa tarde. Você já encontrou uma coleção de feridas, né? Sim, é uma honra estar falando um pouquinho aqui com você, Silvina, novamente. É muito bom compartilhar assim as percepções que eu tive depois que eu fiz o desafio dos 30 dias, né, com a Silvina. Ter a diabetes deixa assim vulnerável a diversos momentos durante a nossa vida, muita assim irritação, muita dor, em alguns aspectos assim físicos também. E a gente vai aprendendo aí com a medicina germânica, que eu comecei a aprender com a Silvina, uma especialista aí na parte de diabetes, que me ajudou, foi fundamental o mês de 30 dias que eu fiz em março desse ano. Há mais de 20 anos que eu tenho a diabetes, né? E assim, sempre aumentando medicação, mudando medicação, desanimando em tomar esses medicamentos, né? Então, depois que eu fiz o desafio, eu comecei a ter as percepções de, de mudança, de realmente, assim, o que me traria, assim, benefícios, é, as causas, tudo que aconteceu durante a vida foi como se eu fizesse, assim, um levantamento do que eu precisava estar fazendo de mudança. E com a ajuda, o apoio da Silvina foi assim fundamental, porque assim um simples copo de água que ela ensinou assim a fazer no desjejum, né, seria assim uma primeira refeição. E eu comecei a tomar esse copo de água vagarosamente, como ela mesma explicou, assim, lentamente. E ao invés de colocar um suco natural que seja, né, que de fruta, a fruta contém açúcar, né? Ou então um café adoçado ou alguma coisa assim mais com lactose,
eu fui tomar água. Eu comecei a tomar água de manhã. Um simples, assim, exemplo, uma dica, assim, né? Foi a primeira mudança, assim, que eu tive essa percepção. E depois que eu finalizei lá os 30 dias em conjunto com um grupo, né, que a Silvina orientava, eu comecei a fazer uma dieta, assim, né, chegou a um extremo de glicemia alta, dia a dia, assim, veio aumentando, né, e inclusive, assim, a gente escuta falar na medicina germânica que quando vem um pico que tem, assim, uma elevação muito alta, é uma característica que tá se curando. Depois que subiu ao extremo, ela tem que voltar de alguma forma. E eu aceitei isso, né? Eu aceitei essa mudança, eu fui reduzindo medicamentos, fiquei dias sem medicamentos, né? E fui fazendo aquilo que eu aprendi com a Silvina, a caminhada, passear com o cachorro, andar um pouquinho mais, prestar atenção, né, na alimentação, sim, mas assim, a cuidar de mim, deixar assim as outras pessoas para depois, olhar para a gente, porque a gente realmente, assim, como foi passado e é verdadeiro, como a gente cuida muito de um outro, preocupa muito com o próximo e às vezes acaba esquecendo da gente mesmo. Então eu simplesmente, assim, fui fazendo, acompanhando, reduzindo assim, a alimentação, fazendo um jejum, fazendo uma dieta bem restrita nos açúcares e tudo aquilo que se transforma em açúcar, até mesmo as frutas nesse momento, e tive resultado. Eu tive resultado assim positivo, foi muito bom. Eu me senti mais assim animada, mais acordada, né? Mas assim, por mais insônia que a gente possa passar, eu consegui dormir bem esses dias. Eu acordei bem e passei assim dias, estou passando dias maravilhosos, assim, onde eu aproveito o dia, eu consumo menos alimentos e com mais consciência. E tudo isso trouxe para mim, assim, o olhar para mim, cuidar de mim, para eu poder ajudar alguém ou auxiliar em qualquer questão. Ter uma filha requer, assim, atenção, mas se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar? Né? Então, eu segui, assim, à risca, nesse momento, principalmente, assim, que tive um grande aumento do índice glicêmico desde o começo do ano, principalmente, e eu adquiri, assim, a neuropatia diabética, onde a Silvina falou, essa semana mesmo, em uma live, assim, sobre a neuropatia, né, principalmente a região dos pés, realmente, aonde afeta demais, assim, o dia a dia, com dores, com impossibilidades. E com essa consciência, com essa... eu comprei realmente, assim, o tratamento germânico nessa ocasião da diabetes, porque realmente, assim, é natural, é a consciência da gente, é tomada de decisões, assim, importantíssimas. Se eu gostei de aprender, se eu gostei de estar com uma nova vida, eu não posso parar. Eu não posso parar por aqui. Eu tenho que sempre estar com atenção naquilo que eu estou aprendendo e que está melhorando, que está colocando o meu dia a dia melhor na questão de cuidar de mim e de quem está próximo, principalmente. Depois, eu vou sim ter a questão de apoiar, auxiliar. Participar aqui dessa live assim, uma honra. É uma honra estar aqui passando realmente a minha alegria de estar melhorando no meu físico. Eu consegui emagrecer 4 quilos, né, durante um período de 2 semanas, assim, naturalmente, sem esforçar, não estava fazendo nenhuma atividade além de uma caminhadinha curta, né? A caminhada curta é devido, assim, ao meus, as minhas limitações dos pés, né? De andar muito, ficar muito em pé, com o sapato, assim, fechado. Então, eu tenho aquela
condição que eu quero a evolução nisso. E eu acredito que cuidando de mim, da diabetes, dentro da medicina germânica, eu vou conseguir, assim, zerar essa diabetes. Eu vou conseguir uma alimentação que há 20 anos, assim, me persegue, né? Na verdade, eu tô dentro dela, mas eu tô saindo. Eu tô saindo de passo a passo, eu tô saindo desse círculo que me trancou nessa condição. E eu devo muito, assim, aos conhecimentos que eu tive e principalmente atualizado aí com a medicina germânica através da Silvina. Então, só quero esclarecer, a Luciane fala bastante de alimento, de nutrição, porque ela é nutricionista, né? Então, ela já tinha esse conhecimento que é necessário para saber o que, que é bom, o que, que não é bom para o corpo. Essa parte não é a minha parte que eu trabalho no Desafio 30 Dias e nenhum dos meus trabalhos, porque eu trabalho com as emoções e com a biologia. Mas ela conseguiu complementar com os conhecimentos dela, né? O que eu trabalho, né? Por exemplo, o que a Luciane trouxe, o copo de água de manhã cedo com calma. Se tomar um café, pode ser sem açúcar de manhã cedo, ele tem químico, ele não é natural. Se fosse uma planta, um café colhido da planta, feito in natura, não teria muito prejuízo ao nosso fígado, né, ao nosso corpo. Mas qualquer alimento que a gente ingere 2 horas depois que a gente acorda, ele vai direto para o nosso sistema nervoso, nosso sistema digestivo, para o nosso metabolismo, né? Então, o fígado, o pâncreas, todo o nosso corpo, durante a noite, ele está se restaurando, ele está fazendo a fase de recuperação. A nossa biologia precisa tantas horas de repouso para depois começar a ativar de novo, porque tanto que de manhã cedo o corpo até as 9 horas produz bastante cortisol para a gente ter energia, né? O que acontece com o diabético? A gente acorda com fome, com ânsia por comida e a gente, em vez de tomar água, a gente já vai direto comer. Isso não permite que o nosso corpo, o nosso metabolismo físico se recupere. Então, precisa acalmar, fazer uma oração de manhã, uma leitura, se encontrar consigo mesmo. Então, eu sempre oriento, faça o desafio na primeira meia hora, os primeiros 15 minutos do dia, porque você já vai começar o teu dia com mais paz. Agora, se você levanta atrasada da cama, vai correndo para o banho, vai correndo fazer o café e fazendo tudo atropelado, o resto do dia vai ser atropelado. E o que vai acontecer com o corpo? Vai produzir um monte de insulina, vai acumular glicose, porque precisa estar acelerado. Então, a Luciane trazendo essas informações, a gente esteve hoje de manhã junto, né? Falando sobre outras colegas também, maioria mulheres que se tratam comigo, mas tem homens também. E todos estão tendo resultados maravilhosos. Tem gente que está chegando aqui. Gláucia também hoje não esteve, mas também já fez o desafio. Obrigada a vocês que estão aqui. Então, Luciane, conta, você lembra quando você começou a ter diabetes? Só para esclarecer, para também falar sobre por que começa uma diabetes. Não precisa entrar muito a fundo, porque a live vai ser mais curtinha, né? Mas para as pessoas entenderem como se começa uma diabetes, né? Que é por ali que a gente busca a solução, né? Sim, eu tive sempre assim na minha adolescência, eu tinha sempre uma vida bem saudável. Eu cresci, né, em sítio, sempre me alimentando com produtos assim orgânicos, produtos ali plantados, né, colhidos, fresquinhos, como verduras. Tinha sempre no cardápio, era bem simples, mas era bem funcional Natural, né? e natural. Nesse mesmo tempo, eu fiz um colegial aqui na cidade, que eu moro em Jundiaí, São Paulo, né? E eu fiz o técnico de nutrição. Então, eu já tinha uma base, assim, de alimentação, de me cuidar, como fazer um cardápio. Então, eu tinha já umas, assim, noções, né? Onde eu já aplicava dentro da minha casa, mas eu era bem, assim, como que se diz, bem livre. Então eu não tinha assim, eu não tinha aquela coisa de comer muito doce, não tinha, já não tinha de natureza mesmo, né? E mesmo assim desenvolveu diabetes, né? Sim. Aí, ao passar do tempo, o que que aconteceu? Eu tive uma primeira gestação
aonde eu fiquei muito triste porque eu fui interrompida no 5º mês, né? Teve um aborto. E aí, a partir daquele momento, já tinha uma condição diabética que eu não tinha conhecimento, problemas com tireoide, aumento muito assim de peso muito rápido, né? E aonde eu comecei a ter os cuidados. Então fui acompanhando o médico, olha, não engravida, evita, porque eu já estava casada, né? Foi a partir dos 25 anos, mais ou menos. Então, eu tive, assim, aquela condição de cuidados, passei tempos, assim, durante esse período todo, que já faz mais de 20 anos, então eu passei um período até sem medicação, porém, tive que voltar. Aí, depois de 9 anos, eu engravidei, né? Eu tive a minha filha, foi tudo bem, mas tudo com aquele acompanhamento bem assim, né? Seguro, com insulina, porque estava realmente aumentando, né? Durante a gestação. Então, não era uma diabetes gestacional, mas ela iniciou durante a primeira gestação que eu tive. E transformou assim como tipo 2, a diabetes tipo 2 crônica foi virando e ao mesmo tempo assim eu não queria aceitar, né? Então em muitos momentos assim eu parava de tomar medicamento, eu ia medir estava baixa, depois eu ia medir estava alta, então estava bem descontrolado, muito assim períodos assim onde oscilou bastante, né? E também nos tratamentos, mas a maioria do tempo foi tratando, foi tomando medicação. E o ano passado, faz acho que uns 3 anos depois do Covid, eu simplesmente, assim, tive elevou demais, assim, alterou muito, onde eu não usava óculos, jamais colocava óculos, precisava de óculos, hoje eu uso para colocar, assim, para olhar celular, para leitura, porque realmente afetou a visão, e essa questão da neuropatia, né? Então foi uma condição assim de bastante tempo assim brigando um pouquinho contra. E eu descobri também que assim o nível de estresse assim para qualquer pessoa isso serve e acredito que em quase todas as ocasiões de doenças me elevava assim altamente a glicemia, mesmo sem ter comido. Então, por exemplo, tinha dia que eu não tinha, eu fazia assim um jejum, que eu comia somente assim na hora do almoço, né, desde o do jantar anterior, e o que que acontecia? Ia medir a glicemia, estava ok, estava uma beleza. Só que passado alguns minutos, se tivesse algum estresse, era coisa instantânea, elevava demais. Então a emoção da gente, né, o estado emocional, afeta demais a glicemia, principalmente relacionado com o estresse, com a ansiedade. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Então essa crise de ansiedade ela começou a apresentar em horários assim anormais, tipo madrugada. Foi quando eu precisei de ajuda, né? Ajuda clínica para controlar um pouco mais a ansiedade e ao mesmo tempo eu estou até com um medicamento que é para ansiedade e para neutralizar assim, ajudar um pouco na neuropatia. Porém, nesse período que eu fiz essa dieta, que em 2, 3 semanas aí eu consegui reduzir 4 quilos, e ao mesmo tempo seguindo muitas orientações da Silvina, o que que aconteceu? Eu fiquei sem dores, eu consegui andar mais, eu consegui relaxar mais. Então, nada mais, nada menos é você entrar dentro de você e buscar, assim, a ajuda realmente na medicina germânica, seguir algumas orientações, assim, são básicas, algumas coisas são básicas que a gente esquece ou não sabe, né? Eu citei o copo de água, por quê? Porque a Silvina foi tão assim, precisa no falar assim, logo pela manhã, se deu os momentos, né, de é, acordar já assim, meditando, relaxando, para o seu dia fluir.
Por quê? Porque normalmente a gente acorda, ainda até hoje eu citei a palavra calango, né? Aquele bichinho que ele se mexe muito rápido, não sabe se vai para lá ou vai para cá. Então a gente acorda muito no calango, achando que a vida é assim. E a gente perde muito quando a gente fica nesse estresse, logo, principalmente logo pela manhã ou a hora que vai dormir. Por quê? Porque a gente esquece da gente. A gente preocupa em colocar qualquer alimento, qualquer, né? Assim, de qualquer forma para dentro, eu preciso de um café da manhã. Às vezes, se você ficar sem comer, eu falo isso com propriedade, assim, de nutricionista e ao mesmo tempo que eu fiz comigo. Se você ficar sem se alimentar, mas você estiver bem emocionalmente e ao mesmo tempo se cuidando, se valorizando, se dando, assim, aos cuidados, né, dos seus órgãos, prestando atenção na sua respiração, prestando atenção no seu na sua vida, né? No seu funcionamento orgânico, em todos os funcionamentos que assim vai proporcionar benefícios, né? Durante o seu dia, as coisas vão acontecer do mesmo jeito. Né? Então, a terapia, a parte germânica, ela ensina muito a, a respirar, né? Como a própria Silvina reforçou, eu conheci um pouquinho, mas assim, com ela eu aprendi bastante. Sobre aquela música de Hammer, né? Que coloca para cura. Então, às vezes não consigo ouvir, concentrar, mas às vezes tudo que a gente precisa é relaxar, é dormir, é acordar bem, mas antes disso ter um bom descanso. Então, tirar o estresse completamente, equilibrar a alimentação naquilo, no máximo que conseguir. Fazer uso realmente de produtos naturais, abrir menos pacotinho tipo assim, trocar por fruta, por legumes, por verduras, produtos assim que você sabe que tem um prazo de validade mais curto, né? E a gente fica voltado às vezes na praticidade. Às vezes, uma saladinha, ela repõe muito mais do que um fast food aí de um lanche, de alguma proteína mais assim elaborada entre aspas, né, que é condimentada artificialmente. Então, prestar atenção naquilo que a gente consome, prestar atenção no nosso sistema, nas nossas imunidades, se está ok. Por quê? Porque às vezes é uma atenção que a gente dá para o nosso próprio organismo que a gente vai estar fazendo essa mudança. E o diabetes, ele se instala, eu acredito, né, pelo que eu também aprendi, por alguma coisa assim que a gente, algum motivo que nos fez acreditar que gerou uma tristeza, né, gerou uma obrigação. E, e principalmente a preocupação por fora, para fora, com os outros, com os demais. Eu me larguei. Então, ela está ali pedindo um doce, ela está ali querendo um doce para suprir a sua corrente sanguínea para continuar vivendo, mas ao mesmo tempo está acabando com ela, né? Sim. Vou voltar lá no começo, que você começou a contar essa parte de quando começou a tua diabetes. Ela iniciou, né, durante a gestação e no final da gestação que você perdeu, né? Sim. Então, esse é um trauma que explica o que o Dr. Hammer da medicina germânica comprovou cientificamente. Que sempre diante de algo que a gente desejou muito e a gente não pôde ter, pode que nosso pâncreas responda com o conflito de resistência. Porque ele registrou assim a falta do bocado desejado. Nós funcionamos igual o instinto animal, né? Então você quer algo muito e você não tem acesso a esse algo. No teu caso, você queria muito esse filho que você não pôde gestar até o final e você não teve acesso a isso, né? Então ele registrou como bocado porque nosso instinto animal, o animal pega tudo com a boca, né? Então nós funcionamos do mesmo jeito, né, dos animais. Então quando a pessoa perde algo muito desejado, muito importante, e é obrigada a viver sem, então ela entra numa situação de resistência. Eu perdi aquilo que eu não podia ficar sem, eu precisava muito desse meu filho, porque o meu filho
seria o motivo de eu continuar viva, né? Então, quando a mulher perde um filho, uma gestação, isso é muito comum vir a diabetes depois. Ou quando perde algo importante. Tem umas pais que perdem os filhos, que perdem uma empresa, porque tem pais, principalmente os homens, eles olham para o filho igual para o trabalho, né? Então, se eles perdem um emprego, perdem uma empresa, perdem muito dinheiro, é quase como se tivessem perdido um filho. Aí pode começar uma diabetes crônica e não adianta tomar remédio, que nem a Luciane contando, né? Mesmo com insulina, com medicação contínua, a diabetes acima de 500, né? Sim. E outra parte que você falou do estresse que te faz ficar diabética, né? Então, não é qualquer estresse que faz ficar diabética, porque tem pessoas que vivem explodindo e não têm diabetes, né? Então, é o estresse relacionado com essa ideia, né? Antes eu estava conversando com uma amiga que entrou na live aqui, agora esqueci o nome dela. Então, ela estava me perguntando quanto que é o valor do tratamento, quanto é que é o custo fazer o tratamento comigo. Aí eu falei, eu preciso saber sobre tua pessoa para saber te passar valores, né? Porque tem pessoas que fizeram um conflito da diabetes, alguma situação bem simples. Então, basta uma consulta e a pessoa já dá a volta e já começa a caminhar sozinha. Agora, tem pessoas que nem a Luciane está mais de 20 anos com diabetes, então não é um conflito. Esse de perder o filho foi uma situação, né? Só que depois a vida que ela levou dali para frente, toda se tornou difícil. Então, ela desenvolveu vários outros traumas que ela está revisitando e está soltando, né? Então, ela estudou, fez outras formações e continuou se sabotando no trabalho, né? Então, precisa um processo mais longo, mais continuado, e nesse desafio 30 dias eu falo bastante sobre isso, para a pessoa sair dessa autossabotagem, dessa procrastinação com a própria vida, para a pessoa se sentir motivada a viver de novo. Porque senão não adianta curar aquele trauma lá de 23 anos atrás, que foi o trauma. Eu poderia fazer uma sessão de hipnose e curar aquele trauma. Mas há tantas recaídas que ela teve em outros traumas, ela ia voltar para a diabetes logo depois, né? Então não ia ser a solução. Por isso que a solução, a autocura da diabetes precisa ser um autoconhecimento. A pessoa precisa ver o que faz sentido para ela, né? Então cada pessoa vai entender o que foi, na conversa, né? Outra coisa que a Lê me perguntou hoje de manhã, com o que é o tratamento, né? Qual medicação que eu receito? Eu não falo nem comida, nem remédio, né? Então, eu não digo tira o remédio, toma mais aquele, come aquilo. Não, é a pessoa que vai descobrindo o que ela precisa melhorar e dosar. E a medicação, por exemplo, a insulina, o glifágio, o que a pessoa toma, precisa buscar acompanhamento de exames para ver o que precisa e o que pode tirar, né? A gente não pode se automedicar simplesmente. Porque a Luciane fez vários testes, mas tem perigo, né, de subir demais, né? Então, mas não, isso não faz parte do tratamento comigo. Mas a pessoa que sente confiança de fazer uns testes, tranquilo. Porque não é por causa de uma hipoglicemia de um dia, uma hiper. A hipoglicemia sim mata, né? Quando baixa demais, a pessoa pode ir a óbito, né? Então, mas como o processo é lento, não tem muito risco, né? É algo assim que a pessoa vai descobrindo o próprio potencial. Luciane, não sei se você tinha mais alguma coisa assim importante que você acha de falar. O pessoal também quiser fazer perguntas. Nossa, quanta gente bonita que tem aqui. Deixa eu ver. A Cristiane está aqui, a Gláucia, a Laura, a Eliane, a Irleide, a Rosângela, Marlene, Elvira. Muito bom ter vocês aqui até agora. Falei, a maioria são mulheres, né? Porque nós mulheres somos pessoas mais complicadas mesmo. A gente tem mais... A gente estava falando sobre isso hoje também no encontro, né? Você quer dar um recado para alguém que ainda não acredita, ou alguém que acha que não vale a pena, ou alguém que acha que ela não vale mais a pena? Porque uma coisa que eu sei que nós diabéticas fazemos, aí eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não vale a pena. São essas três travas, né? Eu não sou um projeto que vale a pena gastar dinheiro. Então, tem dinheiro para dar para os filhos, mas não tem dinheiro para se tratar, né? Esse é o nosso padrão. O que você diria? Olha, eu acho não, eu tenho certeza. Por ter provado, já iniciado assim um atendimento aqueles 30 dias do desafio, né?
eu acho que sai muito mais barato do que qualquer medicamento. E não assim, para a saúde, para esses cuidados, eu acho que o custo-benefício de ser assim visto de uma outra forma, sem ser a convencional, somente no médico com medicação ou insulina injetável. Assim, a questão não é romper com tudo assim de um dia para o outro, mas começar a aprender outras formas de se cuidar. Então, você pode até usar o curso ou atendimento terapêutico como uma forma assim de, eu estou gastando. Não, está investindo. Primeiro de tudo, eu vejo assim, está investindo em você, em seu conhecimento, de repente um aprendizado em fazer assim uma mudança, igual eu falei, um simples copo de água, né? Se você trocasse essa água, por exemplo, por um suco natural que fosse, sairia mais caro. E ao mesmo tempo sairia mais caro também para sua corrente sanguínea cheia de açúcar, que a glicose é um açúcar, né, das frutas, aonde aumenta rapidamente e ela armazena no fígado. Então, assim, é uma condição assim que é de escolha. Então, o que eu diria, assim, que eu digo para quem quiser ouvir e assim aceitar e tentar esse desafio, que tiver com essa dificuldade, acompanha as lives da Silvina, se puder fazer os 30 dias de desafio com ela, tá? As orientações que ela passa assim, de uma forma assim sutil em alguns momentos e em outros assim bem precisos mesmo. E faz muita a visão da gente assim quanto à doença, faz muita importância, porque às vezes você não está enxergando que às vezes um copo de água é muito diferente do que um banquete no café da manhã, e o resultado vai ser outro. Se não tiver a mudança, a gente também não consegue fazer que mude dentro da gente, né? E primeiramente olhar para a gente, porque se você não tiver a saúde, não tiver bem, não tiver ocasionalmente assim com ânimo, com vontade de viver, porque dá muitas vezes a depressão, o desânimo, a desvalorização própria, né? E se você assim pegar firme mesmo e acompanhar e querer essa mudança, ela vai mudar. E vai baixar a glicemia, vai normalizar, vai ficar ok, até ir tirando, de repente, um pouquinho do medicamento, até você ir fazendo, que nem a Silvana falou, a recomendação nossa, por não ser médicos, né, a gente não coloca assim, retira a sua medicação e só trata com isso. Vai, aos poucos, analisando e seguindo aquilo que mais lhe convém. Porém, vai notando, vai notificando as mudanças, as alterações, porque a gente pode até o final do ano, até daqui 2 meses, 3 meses, estar com uma glicemia zerada assim, normal, né? Na questão de estar bem, de estar fisicamente bem, mentalmente, né? Então, seguir esse passo a passo, assim, passado, né, ensinado para gente na medicina germânica ajuda muito. E realmente aí a questão é de cada um olhar para si e tentar seguir alguma coisa de mudança. Que bonito te escutar, Luciane. Então, Obrigada. além desse desafio de 30 dias, eu também disponho de um tratamento mais intensivo para a pessoa que não consegue fazer essa jornada sozinha de autoobservação, né? Então, eu faço um tratamento que dura 1 ano, são 7 sessões, né? Então, é um tratamento mais prolongado, 7 sessões de 2 horas cada um. Daí, essa também eu faço uma avaliação antes para ver a capacidade da pessoa, o interesse da pessoa, porque assim como qualquer iniciativa que a gente tem, que a Luciane falou, a pessoa precisa tomar a decisão se ela quer, se ela está disposta, né? Então, se eu vejo que a pessoa não tem disposição para fazer a jornada de autocura, eu não aceito atender uma pessoa assim, porque vai ser fazer buraco no oceano, né? Então, a pessoa precisa ter os 2 lados. Eu faço a minha parte, tanto que eu posso fazer, o que
que me compete, e a outra parte precisa ser da pessoa interessada, né? Então, mas o bom é que a pessoa, enquanto isso, vai descobrindo que a vida é bonita, né? Você começou de novo a trabalhar, você está aqui se aventurando, né? Outro dia eu te convido para você voltar de novo, começar a contar sobre o seu trabalho de alguns tempos, né? E eu sei que você está desabrochando, começando uma nova vida, né? Essa que é a parte principal da gente manter o nosso corpo saudável. Ter um motivo para acordar de manhã cedo que não seja o estresse, né? Um Sim. motivo bom, né? Um motivo de se sentir, uma razão para estar feliz, né? Então, essa que é a principal mudança, né? A longo prazo vai gerar resultados, né? Então, eu te Sim. agradeço muito, Luciane. A gente poderia ficar mais tempo aqui, mas eu tenho aula já aqui uns minutinhos. Foi uma honra te receber. Eu que E agradeço. a Luciane está numa comunidade, grupo VIP para a pessoa que quer sair do diabetes. Quem ainda não está, que quiser entrar, no link da bio está o meu o contato para entrar no grupo também. E para me chamar no privado também. E a Luciane também, vou postar live compartilhada, então as pessoas, os amigos da Luciane também estarão vendo a transformação da vida dela, né? Se alguém precisar de alguma orientação, alguma condição nutricional, pode contar comigo. Que bom, né? Obrigadão, tá, Lu? Vamos encerrar Eu que aqui. agradeço a satisfação. Foi Muito muito bom. obrigada.